E agora a gente vai para o nosso segundo componente dentro de um diagrama de banco de dados, que são os relacionamentos. E esses relacionamentos têm cardinalidades diferentes, que já estou explicando para vocês. E aí a gente vai para o nosso segundo componente do diagrama, que são os relacionamentos. Esses relacionamentos é uma forma da gente fazer conversar um conjunto de entidades com o outro. E uma coisa muito importante dentro desses relacionamentos é que ele tem uma cardinalidade. Essa ideia de cardinalidade para os relacionamentos é muito importante para o entendimento da ideia de banco de dados. Sem vocês entenderem bem esse conceito aqui, não tem como vocês aprenderem banco de dados, gente. E aqui tem um certo complicadorzinho aqui para o entendimento. Às vezes dá um nó na cabeça aqui. Nesse início, isso vai acontecer com vocês. Então eu preciso que vocês se empenhem mais aqui, prestem mais atenção nesse conteúdo aqui, desses tipos de relacionamentos diferentes. E como ler um relacionamento dentro do diagrama. E o nosso primeiro relacionamento é o relacionamento 1 para 1. Olha só nesse exemplo. Aqui eu tenho um conjunto de entidades chamado animais. Então eu tenho aqui a marcação. O que é aquela marcação? Aquela marcação de ferro que tem uma numeração que todo animal leva. Ali geralmente tem um número dele com as iniciais da fazenda, alguma coisa assim. Aqui aí eu tenho a espécie dele, bovino, suíno, caprino, e a raça. Por exemplo, se for bovino, pode ser Nelore, pode ser Angus. Então eu tenho um conjunto de entidades de animais e eu tenho um outro conjunto de entidades que são os abates. Cada abate ali, né, há necessidade de eu ter um código para ele, para eu saber, vamos supor, tem uma carne que está apresentando algum problema, uma doença, por exemplo. É interessante, né, lá na embalagem dela, é importante eu saber de qual abate ela veio, que aí eu posso rastrear as outras peças daquele mesmo abate e tirar do mercado, por exemplo. Então aqui, para cada abate, quais atributos que eu achei interessante? O código do abate, que é esse número para eu poder rastrear, e a data do abate, né? A data do abate é algo muito importante para eu saber quanto tempo aquela peça ali já está ali disponível, né, no freezer, por exemplo. Então nesse relacionamento, relacionamento é o que? Essa linha aqui, Aí o relacionamento tem a cardinalidade e ela tem um nome que a gente dá para esse relacionamento. É apenas uma referência para eu saber o que está acontecendo aqui nesse relacionamento. Por exemplo, imaginem um outro cenário, né? Vamos botar aqui, clientes e funcionários. Então imagina que eu vou fazer uma relação entre clientes e funcionários. Tem o conjunto de entidade clientes, o conjunto de entidade funcionários, e eu quero relacionar os dois. Eu posso criar a relação funcionários atendem, o nome do meu relacionamento é atendem clientes. Então eu sei que o que está acontecendo ali é um atendimento. Agora eu posso criar uma outra relação, funcionários cadastram clientes. Então eu sei que aquela relação ali é para eu saber qual funcionário cadastrou qual cliente. A outra, já que eu falei, olha, é para eu saber qual funcionário atendeu qual cliente. Então reparem que o nome na relação tem importância para o entendimento do que está acontecendo. Nesse caso aqui, eu coloquei o nome na relação de sofrem, né? Animais sofrem abates. E olha só a cardinalidade, Isso aqui é muito importante que vocês entendam. A cardinalidade, ela é meio que trocada. E é importante que vocês entendam assim que o mundo inteiro trabalha dessa forma, com essa cardinalidade trocada. Então, olha só, um abate tem que ter um animal. Repara que a cardinalidade está trocada, está do lado de cá. Então, um abate tem que ter o quê? Um animal. Tem como um abate existir sem um animal? Não tem como. Para um abate existir, para uma entidade que, né, abate existir, ela tem que estar ligada a um animal que foi abatido. Por sua vez, um animal ele pode ter sofrido um abate, então, ou nenhum abate, por isso que está aqui 0,1, porque para um animal aqui existir, para uma entidade desse conjunto de entidade aqui existir, ele pode estar ligado aqui a um abate, um animal que foi abatido, ou ele pode estar vivo ainda, né? Não foi abatido ainda. Então,
para poder existir aqui uma entidade desse conjunto de entidades, ele pode existir com a relação a um abate, ou ele pode existir aqui, essa entidade que pertence a esse conjunto de entidades pode existir aqui sem estar relacionado ao abate, um animal que está vivo. Então aqui, ó, eu tenho um abate que foi desse animal, então está relacionado aqui, ó. Eu tenho esse outro abate aqui que foi desse animal, eu tenho dois animais aqui, ó, que existem e não estão relacionados a nenhum abate. Vejamos aqui então, ó, eu tenho entidades que faz parte desse conjunto de entidade aqui. Então aqui eu criei várias entidadezinhas, ó, marcação V322. Então cada animal tem uma marcação diferente. A espécie, ó, bovino, todos eles são bovinos, né? Raça, Nelore, Angus. Então esses aqui são entidades desse conjunto de entidades. São objetos dessa classe. E olha só, cada entidade desse conjunto de entidades, ó, se transforma numa linha dentro de uma tabela, ó. Lá no banco de dados fica assim. Então aqui, ó, animais é a tabela, cada entidade desse conjunto de entidades, ó, é uma linha dessa tabela. E aí, o que eu quero dizer aqui, ó? Aqui eu tenho um abate também. Então, esse bovino aqui, ó, o V345, ele está relacionado, ó, a esse abate aqui, o 0048, ó, código do abate, data do abate, ó. Quer dizer que ele foi um animal que foi abatido. Então, agora, esse aqui, o 322, ele existe aqui dentro do banco de dados, mas olha só, ele não está relacionado a nenhum abate. Então, para ele existir, para essa entidade que existir, ela pode não ter relação com abates, ou ela pode ter uma relação só com abate. Ela não pode ter mais de uma relação com abate. Não tem como o mesmo animal ser abatido duas vezes, concorda? Então, ou uma entidade aqui não se relaciona, ou ela se relaciona só com um do abate aqui, porque só pode ser batido uma vez. Por sua vez, um abate só pode ser de um animal. Não existe o mesmo abate para dois animais diferentes. Não teria lógica alguém programar isso, né? Cada abate é para um animal. Então, para um conjunto, para uma entidade desse conjunto de entidades que existir, ele obrigatoriamente tem que estar ligado a apenas um animal. Também não tem como uma entidade dessa que existir sem um animal. Aqui, ó, um animal pode existir sem um abate, mas não tem como um abate existir sem um animal. Então repara aqui, ó, que todas essas linhas dessa tabela aqui tá ligada com algum animal aqui, ó, tá relacionada. Mas o inverso não é verdade. Aqui eu tenho linhas que não tá relacionada aqui com abate, que são animais vivos.